Bom, o próximo exercício é mais fácil, né? Creio eu. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, né? Bom, tá aqui, 6,8. Tirar esse negócio da minha frente. Tá atrapalhando aqui. Bom, beleza. Então, se A, B e C são números inteiros ímpares, as raízes da função quadrática x2 mais bx mais c não são racionais, né? Bom, aqui é um problema de teoria dos números, talvez, né? Sei lá. Não, não é que é de teoria dos números, né? É que você vai ter que usar a paridade aí, né? Então, de algum jeito. Então, aqui acontece o seguinte, ó. É o famoso por absurdo, né? Quando você usa lá nos polinômios o teorema das raízes racionais, para mostrar, né? Você considera uma raiz tipo P sobre Q, que é uma fração, aí você substitui lá na equação algébrica a n, x elevado a n, mais bn menos um x elevado a n menos um você substitui, então vai ficar um p elevado a n, q elevado a n, p elevado a n menos um q elevado a n menos um. Então você multiplica tudo por q elevado a n, e aí você analisa ali o coeficiente dominante com a parte independente, né? E vê o critério de divisibilidade que você percebe lá, o teorema das raízes racionais. Aqui, eu acredito que a gente pode pegar essa ideia e pelo mesmo princípio. Então, ó, suponha, você escreve, né? Suponha por absurdo, aí vamos escrever, suponha, vírgula, por absurdo, que o que P sobre Q pertence aos racionais, é, seja raiz, né? Eu quero que não são racional. Então vamos supor por absurdo que eu tenho uma raiz. Aqui a princípio, em geral, quando é um problema assim, a gente costuma dizer que esse P sobre Q é o máximo divisor comum, né? Com o MDC entre P e Q é igual a 1. Suponha por absurdo que P sobre Q seja raiz de y, tá certo? Da função f aí. Por que o MDC? Por exemplo, mostre que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, né? Então quer dizer que não é racional, não dá para colocar em fração. Então você supõe por absurdo que dá para colocar em fração. Então você escreve P sobre Q ou A sobre B e diz que o A e o B, o P e o Q, o maior divisor comum deles é igual a 1. É que você consegue pegar a fração irredutível. Se caso aqui, por exemplo, desse para simplificar, a gente simplificaria de modo que, se esses dois números forem pares, a gente conseguiria dividir por dois. Então, por exemplo, esses dois números não são pares. Pois, se fosse, a gente conseguiria dividir por dois, tá? Então, a gente pode fazer isso sem problemas algum. Aí você vai substituir, né? São as raízes. Como são as raízes, eu vou colocar na equação aqui. Então, vai ficar A vezes o P sobre Q ao quadrado, mais b vezes p sobre q, mais c igual a zero. Estou igualando a zero porque eu estou olhando isso como a raiz. Então, esses são os valores, isso é um valor de x, para quando eu substituir aqui na função, eu tenho como imagem o zero, né? Então, aqui eu fico com a p quadrado sobre q quadrado. Claro que o q é diferente de zero, mas não, bom, aqui nós temos B vezes P sobre Q, mais C igual a zero. E eu vou multiplicar tudo por Q quadrado, o que é diferente de zero. Se isso aqui é um número racional, esse Q já fica subtendido que é diferente de zero. É um número racional, não existe divisão por zero. Então, qualquer número P dividido por zero, isso não é racional. Então, o Q já é diferente de zero mesmo. Então, ao multiplicar por Q quadrado, nós ficamos com a P quadrado
mais B, PQ, mais C, Q ao quadrado, igual a zero vezes Q quadrado, que é igual a zero. Ficamos com isso. Perceba que ficou igual ao teorema das raízes racionais, tá? Lá dos polinômios, ficou igualzinho, né? Mesmo princípio, mesma ideia, né? Então a gente acaba usando as ideias de lá. Agora aqui é o seguinte, a gente vai olhar para a paridade, né? A gente tem aqui uma soma dando zero. Nós temos três parcelas aqui. Então, a gente pode verificar algumas coisas com P e o Q. A princípio, tá? O P e o Q, eles não podem ser. Vamos ver o que que acontece, por exemplo. Se eu tenho um número par, se eu tenho um número par e eu multiplico por um número ímpar, o que que isso me dá? Se a gente olhar para isso aqui. Isso poderia ser considerado como pré-requisito, você só afirma, tá? Mas vamos lá. O que que é um par vezes um ímpar? O que eu digo é que você não precisava provar isso nessa questão, na minha opinião, tá? Mas um par vezes um ímpar seria o quê? Um número par é escrito 2k, com k inteiro, vezes um ímpar, que seria 2k mais um. Aqui a gente vai colocar 2q mais um, tá? Então, quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem, vou fazer aqui mesmo, nós temos 2 vezes 2 aqui nós temos o 4, né? Nós temos 2 vezes um 2kq, mais 2k vezes, nós temos um 2k. Então, eu poderia colocar o 2 em evidência, é mais fácil fazer a conta mesmo, assim, não há necessidade disso, não. Então, a gente pode simplesmente multiplicar e vai ficar 4k vezes q mais 2k. E aqui a gente pode colocar o 2 em evidência, ou seja, a gente percebe que esse número é par, é um múltiplo de 2, tá certo? Então, quando a gente pega um número par e multiplica pelo número ímpar, a gente tem como resposta um número par. Beleza. Agora vamos pegar aqui um laranja e vamos multiplicar. O que que acontece? Vamos olhar agora para um ímpar vezes um ímpar, né? Um par vezes um ímpar nós já fizemos. Ímpar vezes par, a mesma coisa, tá certo? Porque o produto é comutativo. Vamos pensar num par vezes par. É que todos esses números aqui são ímpares, né? Vamos pensar num ímpar vezes ímpar. Vamos ver o que vai dar. Quando a gente faz ímpar e multiplica por um ímpar. Então, nós temos um 2k mais um vezes um 2q mais um. Então, ao fazer essa conta, nós ficamos com 4k vezes q, mais 2 vezes k, mais 2 vezes q, mais um. Então, esse cara aqui seria um 2m mais um, né? Esse m é eu colocar o 2 em evidência, você tem aqui uma soma e você tem soma com multiplicações e adições de números inteiros, né? Então você sabe que é um número inteiro, esse número inteiro a gente chama de m, então nós temos 2m mais um, e isso aqui é um número ímpar. É isso que interessa, nosso resultado aqui é ímpar. Então, o que que acontece aqui, ó? O P e o Q, ambos não são pares. Não são pares porque se fosse par, a gente conseguiria dividir por 2 aqui, né? É, sei lá, qualquer que seja, 10 sobre 15. 10 é um número par, 15 é um número ímpar. Dá para simplificar? Dá. Então a gente iria simplificar dividindo por 5, mas eles não são pares. Um é par, o outro é ímpar. Mas se eu tenho um par e eu vou dividir por um par, eu já sei que dá para dividir por 2. Então, se caso você conseguir simplificando, simplificando, você vai ter um quarto, você vai ter 8 sobre um, mas você vai conseguir simplificar de modo que você vai ter isso. Então é fazer essa análise agora. Bom, ó, mas eu acho que mesmo se ambos forem pares, eu acho que funcionaria. Porque o que que acontece quando você adiciona, né? Então, bom, ficou claro, ó. Então vamos lá, ó. O que que acontece? Vamos analisar alguns casos. Sei lá, caso um. Vamos pensar que o P é um número ímpar, você pode escrever, né? P e Q são ímpares. Você pode escrever que P é do tipo 2k mais um e o Q é do tipo 2q mais um. Mas, sinceramente, eu não escreveria. Eu acho que eu colocaria P e Q
são ímpares. Isso é o primeiro caso, tá? P e Q são ímpares, tá bom? Eu vou tentar deixar mais limpo e não vou ficar escrevendo, mas P e Q são ímpares. Então, o que que acontece quando a gente faz P vezes P, que é P ao quadrado? P vezes P é um número ímpar vezes um número ímpar. E a gente sabe que dá resposta ímpar. Então, o P ao quadrado dá ímpar. Quando eu multiplico por A, o A é um número ímpar. Todos os números inteiros aqui são ímpares, o A, o B e o C. Então, quando eu faço um número ímpar vezes um número ímpar, a gente viu que dá ímpar. Então, a gente tem um ímpar, que é a primeira parcela, mais um outro número ímpar, mais um outro número ímpar. Tudo pelo mesmo fato, né? Q é ímpar, então Q ao quadrado é ímpar, e C vezes Q quadrado dá ímpar. P vezes Q são dois números ímpares, isso dá ímpar, e um ímpar vezes ímpar dá ímpar. E aí nós temos uma soma de três números ímpares. Isso nunca vai ser zero, isso é diferente de zero. Por quê? Porque se você pega um 2k mais um e adiciona com um número par do tipo 2q, você vai colocar o 2 em evidência, só que você vai ter um 1 aqui. Quer dizer que quando você adiciona um número ímpar com um número par, você sabe que a resposta vai ser ímpar. E quando você adiciona ímpar com ímpar, a resposta vai ser par. Então, o número par com o número ímpar, isso vai dar um número ímpar. O zero é par, então é um absurdo. Então, nós concluímos que o P e o Q não pode, né? Pelo caso um, aqui nós estamos dizendo que P e Q são ímpares. E nesse caso daria um absurdo. Então, isso não pode acontecer. Qual seria o caso 2? Vamos pensar aqui. O caso 2 seria. Ambos pares já não é, né? A gente já acha que o MDC de PQ é igual a 1. Mas eu acho que a gente poderia pensar nisso também. Mas o que está faltando então seria um ímpar e um par, tá? Então, sem perda de generalidade aqui, ó, vamos pensar que o P é par e o Q é ímpar. Então, quando a gente faz P ao quadrado, P ao quadrado é um par vezes par que vai dar par. E aí a gente vai multiplicar por um ímpar. A gente viu que par vezes ímpar é par. Então essa expressão aqui dá par. Mais. Aí nós vamos multiplicar um par por um ímpar. Aí nós vimos que par com ímpar dá par. Tá certo? Par com ímpar dá par. Aí agora esse par nós vamos multiplicar por número ímpar. Vai dar par de novo. Beleza. Agora aqui nós temos o que é o quadrado, que é o número ímpar. Então, ímpar ao quadrado é ímpar vezes ímpar, que nós vimos que dá ímpar. E agora nós vamos pegar o número ímpar e multiplicar por ímpar, que nós vimos que dá ímpar. Então, nós vamos ter também novamente um ímpar aqui. Ou seja, isso também é diferente de zero, porque par com par dá par, e um par com ímpar, nós já vimos, né? Vai dar a soma de um par com ímpar, dá um ímpar, não pode ser zero. Então, também é outro absurdo. Então, nós temos dois absurdos. E ambos P e Q não podem ser pares porque a MDC entre eles é igual a 1. Ou seja, nós eliminamos todos os casos possíveis. Portanto, é um absurdo que P e Q é, são números inteiros, de modo que resolva essa equação, né? Então, isso aqui está feito. Beleza? Acho que é isso aí.